alunos, dando continuidade ao conteúdo, hoje o estudo, então, é sobre a fórmula do termo geral de uma PG. Considere, então, uma PG progressão geométrica infinita de razão Q. Lembrando, como vocês viram na aula passada, que a razão na progressão geométrica é representada, então, pela letra Q, né? E a razão a gente encontra como? A razão, então, ela pode ser encontrada a partir da divisão de um termo qualquer da sequência pelo seu antecessor. Então, cada termo a partir do segundo pode ser obtido pela multiplicação do termo anterior por quê? Que é, no caso, pela razão, né? Então, como vocês viram na aula passada também, exemplos de como escrever até A. Então, basta, por exemplo, eu ter ali o primeiro termo e a razão. Para mim, ter o segundo termo, né, que é o A2, eu vou simplesmente multiplicar a razão, né, vezes o primeiro termo, que é o A1. Assim, eu tenho, né, o A2 e assim, né, sucessivamente. Então, nós temos a fórmula. A fórmula do termo geral de uma PG é dada por AN, no caso aqui, que é o enésimo termo, né, um termo qualquer, igual o A1, que é o primeiro termo, vezes a razão, né, a razão representada ali pela letra Q, elevado, então, a N menos 1. N é a quantidade, então, de termos ou ordem dos termos. Vamos ver nos exemplos. No exemplo 1, nós temos o seguinte, ó, qual é o oitavo termo da PG, que nós temos aqui os primeiros termos, no caso aqui o primeiro é 3, segundo 12, né, o terceiro é 48, e aí no caso infinitamente. Então ele quer saber qual é o oitavo termo. Então vamos retirar os dados aqui. Então nós vamos procurar o A8, que é o AN, né? No caso aqui, o N nós vamos substituir por 8, porque nós temos aqui na quantidade, é o oitavo termo. Então o AN nós não temos, que é o A8. Primeiro termo, o A1, no caso, é 3, ó, o primeiro termo é 3. Quantidade, né, de termos são 8, ó, o oitavo termo. E a razão? A razão, então, nós vamos calcular aqui, ó, vou pegar o A2 e dividir pelo A1. Então, no caso aqui vai ficar 12 dividido para 3. Então, a razão, né, será igual a 4. Agora, eu vou pegar a fórmula. Colocando a fórmula aqui, nós vamos então fazer a substituição. Então, no caso aqui, ó, nós vamos calcular quem? O AN, né? Que no caso aqui é o A8. O A1, então, no caso é 3, substituindo, né? Vezes a razão, que é 4, elevado, então, o N, que é 8 menos 1, ok? Então, o próximo passo aqui, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos resolver aqui a subtração lá nos expoentes, tá? Então, cuidado aí na hora de resolver. Primeiro é A8 igual 3 vezes 4 elevado a 7, porque daí 8 menos 1 é igual a 7, ok? Próximo passo, vamos precisar resolver essa potência, ó, 4 elevado a 7, não é 4 vezes 7. Lembre-se que nós vamos aqui multiplicar o 4, né, a ele mesmo em 7 fatores, né, que é 4 vezes 4 vezes 4, né, dando ali 7 vezes, ok? Então, 4 elevado a 7 vai resultar em quanto? Repetindo aqui, A8 igual a 3 vezes 4 elevado a 7, então dá 16.384, ok? Agora sim, nós vamos então, por fim, multiplicar por 3. Então, A8 é igual a 3 vezes 16.384, então o A8, que é o oitavo termo, né? O valor dele, então, é 49.152, ok? Na sequência, o exemplo 2, então, ó, calcule o primeiro termo de uma PG. Então, no caso aqui, nós vamos precisar calcular quem? O A1, né? Em que o A4 é igual a 375. A4, ó, aqui nós já temos uma outra informação, ó, o N, então, é igual a 4, ok? E a razão, então, é igual a 5. Então, colocando aqui os dados, nós vamos, então, calcular o primeiro termo, né, que é o A1. O A4, então, é 375. Número de termos, 4, ó, tá indicando aqui, ó, 4. E a razão, então, é igual a 5. Então, colocando a fórmula, vamos fazer a substituição. Então, no caso aqui, ó, o AN é quem? O A4, né? Que o valor dele é 375.
igual, no caso o A1 nós não temos, vamos repetir, vezes a razão é 5, né? Elevado, então, ao n é quanto? 4 menos 1. Então, gente, o próximo passo aqui para resolvermos é fazer justamente essa subtração, ok? Depois resolver a potência. Então, repetindo aqui, ó, 375 igual a 1 vezes 5 elevado a 3, né? 4 menos 1 igual a 3. Então, vamos resolver essa potência. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 125. Então, repetindo, 375 igual a 1 vezes, né, 125, ok? Agora, veja bem, ó, está aqui, ó, multiplicando, né? Se está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, então, dividindo, né? Então, eu coloquei aqui já o A1 no primeiro membro, então, vai ficar 375 dividido pelo 125. Então, cuidem, ele está com a variável, né? Está multiplicando, ele vai passar dividindo, ele vai lá para o denominador, ok? Então, agora, A1, 375 dividido para 125, então, o primeiro termo, que é o A1, resulta em 3, ok? Então, o primeiro termo dessa PG é igual a 3. Na sequência, o exemplo 3, ó, numa PG crescente, o primeiro termo é 3, então o A1 é igual a 3, e o quinto termo é 30.000. Então, nós temos aqui, ó, o N é igual a 5. Qual é o valor da razão dessa PG? Então, nós vamos calcular, né, a razão. Vamos tirar os dados aqui primeiro, ó. Então, primeiro termo, ó, o A1 é igual a 3. O A5 é o quinto termo, ó, A5 é o AN, né? O AN, então, no caso aqui nós temos, que são 5 termos, então ele é igual a 30.000, ok? Número de termos são 5, né? Ele tá falando de 5 termos. E a razão, então, nós vamos calcular. Colocando aqui a fórmula, ó, vamos fazer a substituição. Então, no caso, o AN é o A5, né? Ó, o valor dele, 30.000. Igual, o primeiro termo é quanto? 3, né? Vezes a razão nós não temos, né? Então, vamos deixar aqui o quê? O N, né? A quantidade de termos são 5 menos 1, ok? Então, nós vamos fazer aqui primeiro essa subtração, vou repetir aqui, ó, 30.000 igual a 3 vezes a razão elevada a 4, né? 5 menos 1 igual a 4. Então, observe o seguinte, ó, esse 3 aqui, ó, tá multiplicando, né, com a razão. Então, ele pode passar aqui, ó, do outro lado, dividindo, então, pelo 30.000. Então, vai ficar, ó, 30.000 dividido para 3. Então, observe, tá multiplicando, passa dividindo. Então, 30.000 dividido para 3 igual, né, a razão aqui elevada a 4. Dividindo, então, 30.000 por 3, nós teremos, então, que a razão, já coloquei aqui no primeiro membro, tá? A razão elevada a 4 é igual a 10.000. Terminou o cálculo? Não, né, gente? Porque, ó, a razão, né, que é a variável, está elevada ao expoente. Então, não terminou a conta. Então, significa o quê? Que esse 4 aqui, né, ele vai passar lá do outro lado como a raiz. Raiz, então, quarta, né? Então, vai ficar assim, ó, razão igual raiz quarta, né, de 10.000. Então, no caso aqui, ó, que número que multiplicado por ele mesmo, né, em 4 vezes, resulta, no caso, em 10.000? 10, né, gente? Porque 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1.000, vezes 10, então, 10.000. Então, a raiz quarta, né, de 10.000 é igual, né, a 10, ok? Então, nesse caso aqui, nessa PG, a razão, então, resulta em 10, ok? No exemplo 4, ó, determine o número de termos. Número de termos é o N, né? Nós vamos, então, calcular o N da PG. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro termo, né, que é 1, o segundo termo, que é 2, e o último termo, né, que é 256. Colocando os dados aqui, ó, retirando o N, então, nós não temos. O A1, ó, é 1. O AN, gente, é o último termo nessa situação. Então, aqui, o valor dele é 256, né? Ó, não colocamos aqui o N porque nós não temos, né, o valorzinho dele. Nós vamos ter que calcular. E a razão? A razão, então, vou pegar aqui, ó, o A2 dividir pelo A1. Então, no caso aqui, vai ficar 2 dividido para 1. Então, a razão é igual a 2. Fazendo a substituição na fórmula, ó, então vai ficar... O AN, então, o valor dele é 256
igual o A1, que é 1, vezes, no caso, a razão, né, que é 2, elevado, então, a n menos 1, porque o n nós não temos. Então, veja bem, ó, aqui esse 1 está multiplicando, né? Então, vamos pegar esse 1, passar para o outro lado, dividindo aqui pelo 256. Então, vai ficar, ó, 256 dividido para 1, igual elevado a menos 1, né? Então, aqui dividindo, vai ficar 256 dividido para 1, 256 igual 2 elevado a n menos 1. Observem que a variável está no expoente, então nós temos aqui uma equação exponencial, né, conforme vocês aprenderam lá nas aulas anteriores, né? Então, como que nós precisamos aqui proceder para resolver? Já que nós temos aqui, né, a variável no expoente, então nós vamos fazer o seguinte, lembrando, né, nós vamos deixar as bases iguais, para poder cortar. Então, o 2 aqui, ó, não dá para fatorar, mas o 256 dá, né? Fatorando 256, ó, 256 dá por 2, né, que dá 128. 128 dá por 2, que dá 64. 64 dá por 2, que dá 32, né? 32 dá por 2, que dá 16. 16 dá por 2, que dá 8. O 8 divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. 2 divide por 2, que dá 1. Então, no caso aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, nós temos aqui 2 elevado a 8, que é igual a 256. E nós vamos, então, fazer a troca aqui, ó, né? Porque 2 elevado a 8 é igual a 256. Então, fazendo a troca, ficou 2 elevado a 8, ali no lugar de 256, igual a 2 elevado a n menos 1. Observem, ó, as bases estão iguais. Se elas estão iguais, nós vamos poder fazer o quê? Cortar, né? Cortando as bases. Então, vamos copiar ali os expoentes. Então, ficou 8 igual n menos 1, né? Agora, então, nós vamos fazer o seguinte, ó, esse 1 aqui, ó, vamos juntar, né, com um 8. Então, no caso aqui, vamos jogar lá no primeiro membro. Ele está menos, ele vai passar a ser mais, né? Então, vai ficar 8 com mais 1 igual a n. 8 com mais 1 dá 9, né? 9 igual a n. Agora é só inverter, né? n, então, é igual a 9. Ou seja, então, nesse caso aqui, nessa PG, ela tem, então, 9 termos. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Uma excelente aula para todos.